Você sabe qual é o custo real de um conflito entre sócios, especialmente dentro de empresas familiares? Eu não estou falando só da parte emocional, não. Eu estou falando de grana mesmo. Você já parou para pensar nisso? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow, e aqui a gente fala muito sobre marketing, vendas, produtividade, gestão estratégica de negócios e desenvolvimento de pessoas. É claro que eu preciso trazer esse assunto para você, porque eu sei que isso é um problema muito grave dentro das empresas familiares e elas nem se dão conta do custo real e do impacto que isso tem. Então, deixa eu te contar uma coisa. O que acontece geralmente quando a gente fala de conflitos familiares, a gente acha que é só um lado emocional, mas de verdade, isso não é só uma questão emocional. Isso é uma questão estratégica, é uma questão tática, é uma questão operacional e, acima de tudo, é uma questão financeira. Quando você não olha para conflitos entre famílias, você está negligenciando situações familiares que desaguam em pilares que mantêm famílias. Então, geralmente, quando a gente está falando de conflitos dentro de empresas, isso acaba atraindo atenção das pessoas, porque quando a gente está falando muito do emocional, as pessoas se perdem, elas não sabem tomar decisões. E aí o que que acontece? O impacto nesse conflito entre sócios ou dentro da empresa, ele acaba impactando diretamente em áreas, por exemplo, como o financeiro, que eu já mencionei, o RH, tem queda de produtividade, você tem aumento de burnout das pessoas, porque fica aquela guerra, as pessoas não sabem para quem olhar. Você vê que tem saídas de pessoas, porque geralmente as pessoas olham e falam: tá, mas eu sigo quem? Ele ou ele? Fulano ou Beltrano? Eu estava assistindo outro dia um seriado que se chama Suits. Eu não sei se você já assistiu, mas ele fala sobre uma firma de advogados. E ali ele estava mostrando que entrou um estagiário ali, e esse estagiário ele tinha 2 chefes. E aí, no começo da série, ele olha e fala assim: "Tá, mas quem que eu sigo? Fulano ou ciclano? Ah, ele falou para eu fazer isso, mas enquanto eu tenho que fazer isso, o outro chegou e falou para eu fazer aquilo". Então, chega uma hora que ele olha e fala assim: Tá, mas para quem que eu olho? O que que eu faço? Para quem que eu quem que eu sigo?". Quando a gente está falando de uma empresa familiar que tem esses desentendimentos, os colaboradores, eles começam a prestar atenção nisso, eles começam a se perguntar: "Tá, mas e agora? O que que vai ser? Como é que as coisas vão se desenrolar?". E isso vai gerando um estresse no seu time, fazendo com que as pessoas, elas comecem a fazer fofocas, começa a rolar burburinho. E qual que é o outro impacto disso, além de impactar no time, na produtividade do time? Isso impacta também nos clientes. Os clientes começam a saber que está tendo ruído internamente. Às vezes você que é sócio, que está nessa guerra, você nem se dá conta, mas os teus fornecedores, eles começam a se perguntar: "Espera aí, mas será que continua sendo seguro vender para essa pessoa? Ou será que isso já virou um risco?". E esse risco, ele vai ser impactado diretamente no seu negócio, porque pode ser que você comece a desacelerar o seu crescimento, ou até o contrário, comece a diminuir, comece a retrair o seu negócio. E isso tem uma razão óbvia. Quando você está em conflito, você está discutindo, você está levando muito mais para o emocional do que para o racional. E aí, esse impacto de trazer essa insegurança emocional, ele vai reverberando em todos à sua volta. Imagina que você tem uma empresa e dessa empresa dependem 5 famílias diretamente que são ligadas a você que é sócio ou sócia. Fora todas as famílias de pessoas que trabalham lá dentro, tá? Então você percebe
que essa discussão, esse conflito entre sócios, ele começa a ter uma carga emocional muito grande, porque começa a reverberar dentro da família. Então, a conversa ela vai acontecer quando chega em casa, nos encontros familiares, nas festas, quando está no trabalho, quando está no teu momento de lazer com outras pessoas, com outros amigos, e isso vai tomando uma proporção gigante. E por que que isso acontece geralmente nas empresas familiares? Porque a gente tem um cerne ali de emoções envolvidas. E tá tudo bem a gente falar de emoções, eu falo muito de emoções o tempo todo, falo de comunicação empática e tudo mais, mas o problema é que se você não conseguir separar um pouco o emocional do racional, vai ficar tudo no mesmo balaio, vai ficar tudo no mesmo pacote e você não vai conseguir se desenrolar desse emaranhado de problemas, tá? Então, eu fiz umas contas rápidas aqui, só para mostrar para vocês o impacto que isso pode gerar, né? Mas antes, eu quero que vocês pensem, eu quero que você pense em algumas perguntas que eu vou fazer para você. Para pensar o seguinte: quantas decisões estratégicas nos últimos 12 anos, ou melhor, quantas decisões estratégicas nos últimos 12 meses você postergou ou não tomou porque tinha que envolver pessoas ali na sociedade que você precisaria conversar com elas? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes isso aconteceu? Porque assim, quando a gente posterga uma decisão, isso pode ter impactos e pode ter impactos financeiros. Por exemplo, fazer um novo contrato, abrir um novo fornecedor, definir uma compra de um imóvel para fazer uma expansão, a compra de uma máquina, por exemplo. Isso tudo tem um custo. Para pensar no seu negócio hoje em dia, se você trabalha numa empresa familiar, se você tem uma empresa familiar, quantas coisas você já deixou de decidir por conta de falar assim: "Ai, mas para decidir isso daqui eu vou ter que falar com o meu sócio ou com a minha sócia". E a gente não tá muito bem, a gente não tá se conversando muito, tem umas rusgas aí, uns negócios assim. Então, quanto você deixou de decidir? Quantos colaboradores, por exemplo, você percebe que começaram a ficar impactados emocionalmente e pediram demissão? Ou baixaram a produtividade? Ou deixaram de respeitar as suas decisões? Quantas oportunidades ficaram paradas no meio do caminho? Então vamos fazer uma conta, olha só. Vamos pensar na perda anual por conflito. Então, como é que a gente vai usar? A fórmula que a gente vai usar vai ser a seguinte: você vai pensar no seu faturamento anual versus a porcentagem de perda por ineficiência. Vou trazer um exemplo para você. Então, imagina que você fatura 12 milhões aí no seu negócio. E aí, uma perda por conta da ineficiência, vamos colocar uma perda conservadora aí de 8%. Se você multiplicar, você vai estar falando de 960 mil reais, quase 1 milhão de reais por ineficiência decorrente de conflitos de comunicação, de ego, de sentimentos aí nessa sociedade. O que que isso já te dá de parâmetro? Que se você não alinhar a comunicação, se você não conseguir traçar estratégias claras, não tirar do emocional e trazer para o racional, você vai perder muito dinheiro. O exemplo que eu dei aqui é um exemplo numérico de um número que eu criei, mas pega o seu negócio e começa a pensar sobre ele. Aplica essa porcentagem de 8% e multiplica para você ver quanto, pela ineficiência da tomada de decisão, você pode estar perdendo. Aí vamos adiante. Vamos pensar o seguinte: quando você está numa empresa que ela está instável, ela exala essa instabilidade,
os colaboradores, eles começam a ficar receosos. Então vamos imaginar que você tem 2 líderes importantes que saíram. E cada um desses líderes, ele tinha o salário, por exemplo, de R$ 10.000, tá. Então você pensa o seguinte, qual que é o custo total aproximado? R$ 60.000 por ano queimados, tá. Então o que que você imagina assim, ó, toda saída de líder custa mais ou menos de 2 a 3 salários. Então se você tiver 2 líderes que saíram e cada líder tem um salário de 10.000, a gente está falando aí mais ou menos de R$ 60.000 no ano que você acabou jogando no lixo. Por que jogando no lixo, Lu? Porque você já treinou esse cara já estava liderando outras pessoas, ele já estava direcionando outras pessoas, e por conta desse burburinho interno, por conta dessa bagunça aí de comunicação, ele jogou toalha. Falou: "Não quero mais, deu para mim". Isso tem um impacto muito forte. Às vezes você está fazendo inclusive só o cálculo dele, só que vai além. Porque quando você tem um líder bem treinado e esse líder ele lidera bem as pessoas, se ele sai, essa desmotivação ela acaba impactando em todas as outras pessoas ou pelo menos em parte das pessoas do time. E eu falo que uma das coisas difíceis de acontecer é você reengajar pessoas que se desengajaram. Não é impossível de acontecer, mas é mais difícil, porque ela acabou criando na mente dela muitas crenças, muitas verdades que depois você vai ter que desmontar tudo isso para você colocar isso de novo. Eu vou fazer um outro vídeo mais para frente que ele vai falar sobre janelas, janelas killer, janelas light, que são pensamentos que a gente tem. Mas basicamente o que eu quero te dizer é o seguinte, que se você tem uma pessoa que ela foi não, eu não vou dizer contaminada, mas se essa pessoa ela recebeu muitas informações negativas, naturalmente ela tem isso construído na mente dela. E daqui a pouco você quer que essa pessoa, sem líder, com esse monte de informações negativas, produza bem, essa pessoa ela não vai performar bem. Então, o teu custo, o teu impacto vai ser ainda maior. Essas pequenas contas, elas eu chamo de contas silenciosas ou contas quase que transparentes, mas são contas que as pessoas não fazem. Então, num processo de ruídos entre sócios, num processo empresarial, aonde você tem famílias. Principalmente nesse caso de famílias, é claro que isso também acontece com empresas grandes, mas nesse vídeo aqui eu estou focando em empresas familiares. A gente percebe que essas pessoas elas nem sequer se dão conta do impacto financeiro que isso tem. Então, olha só, aqui ó, uma sucessão mal preparada. Esse é um outro ponto que é um conflito muito grande dentro das empresas familiares. Elas acham que simplesmente porque a pessoa é filha ou é filho, tá ok, a pessoa já nasceu preparada. Só que de verdade isso não é real. A pessoa não nasce preparada, ela tem que ser preparada no meio do caminho, né? No processo ali de desenvolvimento dela como pessoa, dela dentro do negócio, precisa ter esse preparo. Então, olha só, famílias sem processo de sucessão elas vivem de 12 a 18 meses de queda produtiva. Pensa no teu negócio, 12 a 18 meses de queda produtiva. Se você tem, por exemplo, um faturamento de 10 milhões, então vamos fazer uma perda conservadora de 5%. A gente está falando de um impacto direto de R$ 500.000. Para pensar o quanto isso pode impactar no seu negócio. Talvez você nunca tivesse parado para pensar num número assim. É claro, você vai adequar para a sua realidade, para o seu negócio, para o seu faturamento, mas ainda assim pode ser que você nunca tenha parado para pensar nesses impactos. Então, eu falo que não é só a questão do impacto emocional, e o impacto emocional ele é muito forte. Eu diria para você que o impacto emocional, ele pode destruir relações familiares, do tipo: "Ah, faz 20 anos que eu não falo com meu irmão". Mas por quê?
Ah, porque lá atrás a gente teve uma sociedade e aí a gente desfez a sociedade. Tá, mas desfez como? Ah, a gente brigou e aí foi um para cada lado, teve litígio. Gente, não precisa ser assim. Eu sempre gosto de comparar a relação empresarial com um casamento. Então, o que que acontece? Quando você se apaixonou pela outra pessoa, que você resolveu casar com ela, você olhou para um X número de qualidades. E aí, no meio do caminho, você olha para essa pessoa e você fala assim: não dá mais, não quero mais, quero me divorciar. Só que você esquece de se relembrar das razões pelas quais você se apaixonou. Aí você pode dizer para mim: "Ah, Lu, mas as pessoas mudam e hoje eu não reconheço mais essa pessoa". Ok, as pessoas mudam, é verdade. Os outros mudam e você muda também. Na sociedade, a gente está falando de uma coisa muito parecida. A sociedade ela é dinâmica. Então, as mudanças também acontecem. Mas vamos lá, vamos voltar lá para trás, para a base lá de trás. Se você resolveu fazer uma sociedade com seu irmão, com a sua irmã, com seu tio, com a sua tia, quem seja, quais foram as bases? O que que disso ainda resta? Eu gosto de trazer esse olhar mais conciliador, porque eu penso que ele ajuda muito até num processo de dissolução. E muitas vezes as pessoas olhando para isso, fazendo uma visita a esse passado, elas conseguem ajustar as arestas que estão machucando hoje em dia. Por quê? Quando a gente está machucada emocionalmente, geralmente a gente só olha para o hoje e olha para todas as coisas ruins. Só que de verdade, se você chegou até aqui, se vocês têm uma sociedade, se vocês chegaram até aqui, muito provavelmente é porque vocês fizeram muitas coisas certas, muitas coisas boas, aprenderam muitas coisas. Então a pergunta que você tem que sempre se fazer é: tá tendo conflito dentro da minha empresa? Tá, legal, já tenho clareza disso. Eu consigo entender qual é a raiz do problema ou quais são as raízes do problema? Não, não consigo. Eu só consigo entender que eu tô com raiva da pessoa. Beleza. Então qual que é a ideia agora? Para, dá uma descansada, dá um refresh aí, dá tempo para você respirar e começa a buscar a raiz do problema. Quando você conseguir focar no problema muito mais do que na emoção, você vai encontrar a solução. E se você não conseguir fazer esse trabalho, você entender que você precisa de uma mediadora, eu vou te dizer que muitas vezes isso vai aliviar o teu processo buscando essa mediadora. Por que que eu te digo isso? Porque muitas vezes quando eu presto serviços para empresas que são familiares, eu faço essa mediação. Eu alinho essa comunicação, essas vontades entre as partes, fazendo com que as pessoas tenham clareza do emocional, mas também fazendo com que as pessoas elas consigam olhar para a raiz dos problemas e pensar racionalmente na solução. Dizer que é um processo simples trabalhar a emoção, não é. As pessoas precisam de inteligência emocional. Só que eu falo que quando a gente está no calor ali da emoção, na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer essa separação. E por isso uma pessoa que faça essa mediação é tão importante. Dentro do método Akidá, que é o método que eu desenvolvi, que é um acrônimo de acolhimento, clareza, direção e ação, esse processo de mediação é um processo aonde eu trabalho muito o acolhimento e a clareza. Ouvir as pessoas, fazê-las se ouvirem, fazer com que as pessoas deem voz umas às outras e também deem voz às suas emoções, às suas necessidades, aos seus desejos, aos seus medos. Porque se isso não for levado em conta e depois de trazer isso à tona, não se organizar de uma forma processual, de uma forma cadenciada a solução, o impasse vai ser eterno. Sempre vai ficar esse problema. E aí
famílias vão se desfazer, sociedades vão se desfazer, negócios vão se desfazer e o que era um império pode virar uma ruína. Então, a partir de agora, quando você que tem uma empresa familiar ou que trabalha numa empresa familiar, que é sócio, sócia, enfim, quando você começar a perceber que está tendo muito ruído de comunicação, quando você perceber que as coisas não estão evoluindo, o meu conselho para você é pare, coloque todas as cartas na mesa, entenda toda a situação, busque clareza dos sentimentos, clareza das situações, busque a raiz dos problemas e tente sentar para conversar numa boa. Se precisar de ajuda para esse alinhamento de comunicação, pode me chamar. O link está aqui embaixo. Eu vou conseguir conduzir isso de uma forma extremamente empática e estratégica para que todos fiquem bem. A ideia é sempre essa. Eu sempre falo que se a gente conseguir que todos saiam bem, da melhor maneira possível, talvez não seja 100% do contentamento de todo mundo, mas se a gente conseguir organizar tudo isso, as reuniões de família vão continuar existindo. Caso contrário, talvez você se encontre com a pessoa quando você receber um recado de que ela não vive mais aqui entre nós, ela já está no outro plano. Eu espero sinceramente que você consiga ter clareza dos números e entenda também essa pontuação que eu trouxe para você, do quanto é importante trabalhar a comunicação de uma forma pensada, centrada, estratégica e com o intuito de resolução de problemas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seus comentários aqui. Se você está passando por alguma situação e quer a minha ajuda, pode me chamar. Vou deixar link aqui na legenda. Tem alguns outros vídeos que eu acho que são importantes de você assistir. Eu vou deixar o card aqui para você ver um vídeo que eu falo sobre essa questão de sucessão. Tem um outro vídeo também que eu vejo que é bem importante, que é você conhecer os seus pontos fortes. Quanto mais você souber sobre você e sobre os seus pontos fortes, mais fácil vai ser você se lapidar e trazer aporte de crescimento para a empresa também. Então, confere aqui que tem vídeos bons no canal que podem te ajudar. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para você, que você encontre o seu flow, que aqui para mim é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style. E seja feliz. Até mais.